pregação lá hoje, amanhã a gente se encontra em casa. Como o meu irmão André disse, eu sou casada há 5 anos, tenho 2 filhos, o Israel e o Caetano. O Israelzinho acabou de fazer 3 anos e o Caetano tem 2 aninhos, né? São os meus pequenos. Ficaram com a babá, né? E isso quem me segue lá no Instagram viu o que eu falei, né? Eu prego, vou fazer 35, há 20 anos. Eu me converti com 15 e comecei meu ministério de pregação. E tinha muita gente, quando eu era mais nova, falava, nossa, que renúncia, largar tudo para pregar. Gente, para mim isso aqui é uma delícia. Vim aqui falar com vocês, nós reza, chora, eu amo o Senhor, os capeta vai embora. Tem coisa melhor que isso não, né? E hoje, quando eu saio para a missão, continua sendo uma delícia. Então nossa, ai que peso. Não, gente, aqui eu estou no céu, não tem ninguém pedindo água para mim. Eu posso tomar minha água, as mães riu alto, quem não tem filho não entendeu. Um dia você vai entender. Fui ao banheiro, consegui fazer as minhas necessidades em paz, mexendo no celular. Olha que delícia, né? Eu fui no banheiro no ônibus, eu falei, o que é fazer xixi no banheiro do ônibus chacoalhando? Delícia é fazer xixi com 2 crianças, cada uma puxando uma perna tua e calma, filho, não põe a mão no xixi. É ou não é? Falei, fazer xixi no ônibus é bobagem, né? Eu almocei, uma garfada depois da outra. Eu falei, gente, como que faz? Eu fiquei impressionada, minha digestão aqui, ó, 10/10. Mas o que eu queria dizer pra vocês, minhas irmãs, além da alegria de um dia sem tribulações maternas, é a responsabilidade que eu trago, sabe? Porque graças a Deus, Deus nos abençoou com uma babá, assim, uma mulher que eu digo que foi muito enviada por Deus, porque ser confiada, deixar seus bichinhos, não é qualquer pessoa, né? E eu me sinto tranquila, né? Eu tava conversando com as irmãs da comunidade e falei assim, você fica com o coração apertado de deixar as crianças? Eu falei assim, eu faço um pouco a vibe da mãe um pouco desapegada, mas eu sou mãe, então toda hora, e aí, almoçou? Acordou da soneca? Aí ela mandou foto deles almoçando, aí eu sei a hora que eles costumam dormir, aí, dormiu? Então é aquela paz que a mãe nunca vai ter, só quando a gente morrer e ficar intercedendo do céu que a gente consegue ver tudo que eles estão fazendo, né? Falando, Jesus, socorre, não deixa pecar, pelo amor de Deus. Mas enquanto estamos vivos, estaremos preocupados. Mas o que eu queria dizer para vocês é que isso confere a mim, enquanto pregadora, um senso de responsabilidade, sabe? Que eu acho que é muito assim, quando eu era jovenzinha, não era um peso e eu tinha os meus pais, mas eram os meus pais que tinham essa responsabilidade sobre mim. Então assim, eu não tinha o que perder. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Você vai com tudo, eu quero morrer pelo evangelho. Agora eu já faço o nome do pai bem direitinho quando eu saio de casa. Falo, Jesus, que o Flávio volte para casa bem e eu também tenho 2 crianças para criar. Então vir para cá é sim uma alegria. Não pode ser uma fuga das minhas responsabilidades, da minha grande missão, mas tem esse senso assim de eu não saí da minha casa, passei. Estão entendendo? Eu não saí de casa para tirar foto só com vocês, não. Quem quiser a gente tira, mas assim, eu saí da minha casa para anunciar algo que é poderoso, para falar de alguém que um dia mudou minha vida e que todas as vezes que eu clamo, muda minha vida de novo. Eu não saio da minha casa para tomar um café, embora eu acabei de tomar um cafezinho, mas eu saio para pregar uma palavra de Deus que é viva e tem poder de transformar. Então, vejo para você que está aqui, que é minha irmã, mais uma vez eu te falo, coisas poderosas Deus tem para realizar na sua vida. Poderosas. É cura, é milagre, é transformação, é bênção. É impossível que a gente venha num encontro como esse e a gente abra um guarda-chuva e a gente fique embaixo dele impedindo com que a graça venha. Talvez até esse momento da tarde você está sentindo como se a graça quisesse chegar diante de você. Imagina mesmo você com um guarda-chuva, aquela chuva torando, aquela tempestade, você quase não
expectativa irreal. Realidade. Um adulto vai ao médico. Amadinha, tá mal, vai ter que tomar um negócio aqui na veia. Você pode ser uma pessoa até que não gosta de injeção, mas ele vai falar pra você o seguinte: ou é isso, ou vai morrer. Né? Acho que você tá nova, dá tempo da gente prolongar essa vida. Por mais que você não goste de tomar injeção, porque se você gosta, a gente tem que orar por você, que é estranho, uma pessoa que gosta de tomar injeção. Mas você tem maturidade suficiente para pegar e falar assim: eu sei que isso aqui dói, mas eu prefiro, presta atenção nisso aqui, a dor da cura do que a dor da morte. Você, enquanto mulher, e aqui eu não estou falando de coisa espiritual não, estou falando de maturidade humana, a idade que você tem. Sabe quando Paulo fala, se fosse considerar o tempo, já era para você ser mestre, era para você estar pregando aqui. E não é pregar com o microfone, mas já era para você, mulher de Deus, estar instruindo outras mulheres. E não estar sentada mais ouvindo. Já está na hora de você conseguir chegar no médico dos médicos e ser adulta e falar, ó, tá aqui o braço, eu quero receber a cura. Não dá mais para ter comportamento de menininha, que toda vez que Deus vem com a injeção, vem querer curar você, você está sempre se arrupiando, se joga no chão, faz birra. Ai, eu não quero ser curada. Para de ser tonta, você está perdendo tempo. Tanto Deus tem para realizar em você, tanto Deus tem para realizar através de você na sua vida, na vida da sua família. Então a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é: abra o seu coração. A visão é: fecha esse guarda-chuva, para de reter a graça de vir até você. Deus quer te alcançar e através de você alcançar outras pessoas. E outra é: para de ser boba e abre, inaugura hoje um processo de cura na sua vida. Porque você está perdendo tempo e essa ferida que você guarda está infeccionando. E você sempre fala, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Eu sou missionária da esperança, mas a gente precisa pregar a verdade. Para muita gente não dá tempo porque perdeu tempo demais. Mas se o Senhor vem no seu encontro hoje, o tempo é agora. Tem gente que fala assim, mas Larissa, deixa eu te falar. Essa semana eu atendi uma mulher assim. Eu sou casada há 20 anos, eu acabei de conhecer o Senhor. Então eu me casei com um homem que não conhece o Senhor. Eu criei o meu filho fora da graça. Eu não sou uma menininha jovem que ainda dá tempo de escolher um bom marido. Primeiro que vocês acabaram de ouvir agora há pouco o testemunho do André, dizendo que ele era um marido não católico, não crente, perdido, que teve solução. Porque para Deus nada é impossível. Então para de novo deixar ser confundida por Satanás de que não dá tempo para você, de que você já perdeu a sua família. Assuma a sua postura de mulher de Deus, de mulher guerreira, de quem vai rezar pela conversão do seu marido, dos seus filhos até o seu último suspiro, de que não vai desistir da sua família, não vai desistir do seu filho. Aos olhos humanos está perdido, mas o nosso Deus é especialista em pegar o que era perdido. Aplauda, Senhor. Aplauda, Senhor. Não desista do que Ele tem para você, amém? Vou beber uma água que eu estou empolgada, aleluia. Pois bem, antes da gente ler a palavra, vou começar falando aqui do tema, né? A serviço do reino e não escravo deste mundo. Nós vamos falar nessa pregação sobre servir. E eu acho muito curioso que de tempos em tempos eu recebo temas de pregação de diferentes
verdade do quanto esse tema mexe comigo e é algo que Deus tem falado ao meu coração. Tem sido confundido, minhas irmãs, na nossa sociedade, muito claramente, os nossos papéis feminino e masculino. Talvez com o passar dos anos falar disso claramente vai ficar cada vez mais difícil, né? Com todas as questões de gênero que a gente vive. Mas de modo geral, não só falando sobre as questões de orientação sexual, sexualidade, etc. Falando de feminilidade e masculinidade, é cada vez mais confuso os nossos papéis, né? E eu sinceramente, minhas irmãs, não coloco isso, isso é uma opinião minha, mas só em conta dos movimentos sociais. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Não é culpa do feminismo. A culpa do feminismo é do pecado, né? Porque as feministas, elas nada mais são que mulheres extremamente feridas com os homens, que acham que sair por aí com os peitos de fora, gritando, cabeludo, sei lá o quê, que elas vão conseguir fazer algum tipo de revolução. Por quê? Porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Elas não sabem que elas precisam ser curadas e que elas precisam que os homens também sejam curados para que eles parem de ferir ela, né? Então, no fim das contas, é uma luta. Eu tenho para mim, que a gente fala a história do feminismo, né? Você vai estudar, né? Primeira onda, segunda onda. Eu falei, gente, sabe quando foi que aconteceu a primeira onda mesmo? Foi lá no Jardim do Éden, quando estava Adão e Eva, e era para um dar suporte para o outro, para não pecar. Um ouviu a serpente, o outro pegou o conselho do outro, o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, homem e mulher, que foram sonhados por Deus para que fossem uma só carne, um dá suporte para o outro, eles começam a brigar por poder. A mulher seduz de um lado, o homem com a força de outro. Então, feminismo e machismo, lutas ideológicas, para mim, começaram quando o pecado entrou no mundo. E para mim só vai parar de acontecer ou quando Jesus voltar, ou quando a gente começar um caminho de santidade. E em nome de Jesus, os nossos homens também. É assim que a gente vence a verdadeira desigualdade de gênero. Mas no meio disso, nós aqui estamos enquanto mulheres, independente se você se identifica como uma mulher feminista ou não, você é uma mulher feminina. E uma das coisas que eu posso dizer, depois de tantos anos ouvindo e aconselhando mulheres, é o quanto que, infelizmente, muitas de nós mulheres, infelizmente, fomos feridas pelos homens. E antes de dizer de um relacionamento amoroso, começa dentro da nossa própria casa. Pelas tantas vezes em que ou nós não tivemos um pai presente, ou um pai presente ausente, ou um pai presente que bateu, que era alcoólatra, que abusava, que foi embora, que não pagava pensão, que você não sabe o nome. Então, aquele que foi sonhado por Deus para proteger, para prover, falhou. Então, não se considere encapetada se você tem raiva de homem. Você é uma mulher ferida. Você precisa encontrar o amor de Deus, que cura suas feridas e te dá a capacidade de ir além dela. Porque senão, para sempre, você vai ser uma feminista incubada. Tem um monte de feminista incubada dentro da igreja, que fala que é de Deus, mas trata o marido igual lixo. Antes de você tratar o seu marido igual lixo, porque ele realmente precisa de conversão, depois a gente conversa disso, você trata o seu marido igual lixo, porque você acha que é assim que os homens precisam ser tratados, porque você foi ferida primeiro na sua paternidade, ou então por outro homem que falou que ia cuidar de você e te abusou. Aí você entra num relacionamento amoroso, porque ele é lindinho, seu príncipe encantado, ele vai lá e trai você. Aí você vai lá e se compromete de não, eu vou me guardar por um homem, vou me casar, viver tudo bonitinho. O que ele faz? Arruma outra. Você fala, quem que valeu eu me guardar tanto para ele? Aí você vai lá e encontra um homem que fala que vai ser o seu provedor, quando você vê, você casou com um vagabundo e você tem que sustentar ele. Você é uma mulher ferida e Deus tem misericórdia de você. Mas eu vou voltar no ponto anterior. Deus, ele pode olhar para a sua história e justificar as suas feridas, mas ele não quer ver você com uma vida desgraçada, que quer dizer fora da graça, porque outra pessoa te feriu. Isso se chama, para além do espiritual, inteligência emocional. Não é porque fizeram isso comigo que eu sou obrigada a viver refém das minhas feridas. Eu não sou obrigada, porque um dia me abusaram, viver para sempre como uma mulher abusada. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e eu quero ser uma mulher livre.
ser essa mão de Deus, esse amparo, essa proteção, essa provisão. Por tantas vezes, infelizmente, pelo pecado, pelas próprias feridas deles, eles não conseguiram ser isso para você. Mas isso, minhas irmãs, não pode ser o fim da história. E a gente não pode cair nessa sedução de Satanás, que é querer fazer vingança com as próprias mãos. Porque, gente, se você olha com um olhar de um pouquinho de inteligência no espírito, a gente percebe o que por tantas vezes o movimento feminista quer fazer com que nós, mulheres, alimentemos a nossa tristeza, alimentemos a nossa sede de vingança, que a ideia é que a gente vá lá e faça a mesma coisa que os homens fizeram. Então, se o homem traiu, agora eu vou trair. Então se ele é o garanhão e ele pega 5, eu vou lá e vou pegar 10. Gente, mas o que tem de inteligente nisso? Se o homem fez uma coisa que feriu a mulher, eu vou lá e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar o troco? Isso não é de Deus, não. Então já que homem nenhum me valorizou, eu não preciso de homem algum, me basto. Vocês estão entendendo? O ponto que por tantas vezes falas que nós trazemos à nossa vida, e gente, isso não é a sua história, isso é uma questão social, é a história da humanidade. A gente ferida, querendo responder com mais ferida, tratando os homens igual lixo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, porque isso é uma das coisas que pega pra mim. Isso não se manifesta, porque talvez você não perceba em você faíscas de feminismo. Você fala, não, Larissa, eu nunca fui militante, Deus que me livre, está amarrado em nome de Jesus. Isso agora o Espírito Santo vai lançar luz sobre você, amém? Sabe quando você está você e sua comadre da igreja conversando, aí você pega e faz uma brincadeirinha assim: quem é o filho que dá mais trabalho? É o filho da minha sogra. Você tem prazer em falar mal do seu marido. Nossa, mas você não presta pra nada, você não sabe tirar uma toalha de cima da cama. Você tem prazer em humilhar ele de alguma forma. Vocês estão conseguindo me entender? Mas é que homem, né? Vocês estão me entendendo? Estão sentindo que é o veneno? Tu é a mulher no jardim ou tu é a serpente? A gente carrega dentro da gente um certo prazer. Quer ver outra coisa? Porque homem quando fica doente, né? Carrega lá a sua verdade. Mas vocês entendem o quanto que lá dentro da gente tem um ar malicioso? De um certo prazer de demonstrar que nós temos mais superioridade. É que mulher é muito mais inteligente, né? Porque se você entregar isso na mão de um homem, ele não faz. Porque eu limpo a casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Uma necessidade muito grande de ser vista como maior. Deus ama os seus filhos e as suas filhas. E antes de qualquer movimento surgir e falar de equidade de gênero, o Senhor ama todos os seus filhos. E Ele não quer ver homem machucando mulher e mulher machucando homem. Rompe com isso da tua vida em nome de Jesus. Se você não tem um olhar amoroso para os teus filhos, para o teu marido, para o teu pai, você quer pregar o quê e falar de quem? De Jesus, aquele que deu todo o sangue e toda a água por você, que é mulher, mas também é miserável. Ou tu presta muito? Só porque tu é mulher. Você também tem os seus pecados e suas falhas. É diferente do outro, mas o outro é tão digno de misericórdia quanto eu e você somos. Então eu quero pedir para que o Espírito Santo
dá a graça da amamentação, nos dá a graça de educar. E não que o homem não tenha suas funções enquanto pai, mas quem é mãe sabe do que a gente está falando. O olhar, a capacidade de olhar o detalhe, o cuidado. E acaba que por conta das nossas feridas, a gente vai perdendo a nossa identidade feminina. Então a gente não quer mais servir. A gente fala que agora a gente quer liderar. E aqui eu não estou falando que tem problema nenhum em mulher trabalhar, ser líder, ser chefe, mas eu estou trazendo o contraponto de nós sairmos desse lugar de servir, porque liderar também é servir, para a gente assumir uma postura em que ao invés de a gente servir o outro, a gente serve ao próprio umbigo. Então acaba que a nossa vida, ela se torna uma espécie de proteção. Então, já que me machucaram, já que fizeram isso ou aquilo comigo, a partir de agora é tudo sobre mim. Então sou eu em primeiro lugar. É o meu bem-estar em primeiro lugar, é o que é melhor para mim. E depois os outros que se lute, que lasque, problema deles. Nós temos nos afastado cada vez mais da nossa essência. E de forma prática, minhas irmãs, a gente não consegue deixar de servir. Mas sabe o que a gente faz? A gente vive a nossa vida se arrastando. E quando eu vim aqui no caminho, orando por vocês, o Senhor me dava uma visualização, que eram de um grupo de mulheres. Quero que vocês imaginem bem aquelas cenas das mulheres antigas, sabe, as lavadeiras, que iam até o rio, enchiam os baldes de água e levavam as águas para algum lugar para lavar as roupas, sei lá o quê. Eu tinha a visão de algumas mulheres pegando aquelas baldes de água. Imagina a mesma cena, se ela com as roupas tudo sujo, cabelo engrunhado, aquela coisa horrorosa, sabe, sem banho 3 dias, suada assim, ó. E elas pegavam aquela toalha, sabe aquele aspecto assim de cansaço, de exaustão? E o Senhor colocava no meu coração de que nós, enquanto mulheres que estamos aqui, não necessariamente a gente deixou de servir, mas a gente
Eu acho lindo. Mas já que tu não tem o dom, não fez o curso, não estou vendendo, mas tem um monte de gente que vende na internet, você pode comprar. Entendeu? Se tiver alguém aqui, já levanta a mão, irmão, já dou uma aposta mesmo. Né? Mas tipo assim, você está entendendo a diferença? Larissa, eu trabalho muito e eu não tenho tempo de fazer pão. Ok, eu também não tenho. Mas quando você compra o pão na padaria, dá para botar no pratinho? Dá para deixar aquele ambiente confortável? Ou você faz de qualquer jeito? Teu marido te pede uma toalha, ou você não dá e já xinga, ou tu dá e tá reclamando, ou tu pega a toalha de propósito, dá uma massagem e joga na pipa, tá lá. Vai! Ó, não deixa lá. Ou você faz aquele rolinho assim, ó, sabe aquele rolinho? Não sabe fazer o rolinho, bota no YouTube, como fazer rolinho de toalha. E bota o rolinho bem bonitinho, assim, ó, mozinho, seu rolinho de toalha tá ali. Pra você pode não parecer nada, mas a gente não fala que eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E você não sabe fazer um rolinho de toalha pro teu marido? Não sabe pegar o pão da padaria? Vocês não vão falar que o fardo tá pesado, porque eu não tô mandando ninguém fazer pão. É zelo, é cuidado. Vocês estão me entendendo? Vai ter festa de aniversário das crianças. Eu me lembro muito bem das nossas mães, que não tinha nem esse monte de confeitaria antigamente, né? Então as mães ficavam enrolando docinho, era madrugada. A mãe fazia questão de fazer o bolo. Eu faço? Não. Primeiro que eu não tenho talento. Posso aprender? Posso, mas aí até eu aprender vai dar 18 anos das crianças. Isso quer dizer que, é tudo? Gente, falar a verdade pra vocês, paguei tudo. Paguei tudo. Chegou lá a festa, né, tenho dinheiro assim, mas Deus abençoe, amém, quero mais. Mas, ó, arrumei a festa. Mas eu falei assim, o que eu posso fazer? Hoje, enquanto mulher do século XXI, para que eu marque a memória dos meus filhos e eles saibam que eu os amo no dia do aniversário deles. O meu filho mais novo faz aniversário dia 26 de maio e o meu mais velho faz aniversário dia 15 de junho. Ou seja, não tem nem um mês de diferença. Eles têm 11 meses de diferença, eu tenho quase gêmeos. E aí no primeiro ano, eu fiz uma festa de 1 ano para um e de 2 anos para outro. Aí agora que foi aniversário de 2 e 3 anos, você faz as continhas ali e fala, vai ter que ser festa junto. Realidade, né, minhas irmãs? E aí fizemos a festa, mas eu falei assim, eu não quero que eles pensem, quero fazer aniversário todo mundo junto. Eu pensei, falei pro Flávio, falei, amor, o que a gente pode fazer para as crianças, para elas saberem que o dia do aniversário delas é um dia especial? E quem me segue lá no Instagram viu, eu vou lá, compro, é comprado. Confesso, gente, não sou hipócrita. Eu compro um cupcake, compro uma bandeirinha, compro um cafezinho da manhã especial e eu vou lá na caminha deles, canto parabéns, eles assopram a velhinha. Quando eles abrem a porta do quarto, tem uma cortininha assim, sabe, cheia de confete. E eles vão sentar no sofá e vai ter um cafezinho da manhã para eles. E aqui, minhas irmãs, eu não estou falando para ser, nossa, que exemplo de servidão. Mas eu estou falando para vocês, a gente não falou que a gente é irmã, de que eu também estou tentando. De que eu também sou essa mulher, que eu fiz uma faculdade de administração de empresas, e lá ninguém falava em servir, você tem que ser a boss, você tem que ser a chefe, chegou a sua hora de mandar nos homens. Foi assim que eu fui criada. Mesmo da igreja, eu cresci ouvindo da minha mãe, de que eu ia casar, mas eu tinha que sempre ter a minha profissão, porque mulher não pode depender de homem. Vai que acontece alguma coisa. E o que ela estava querendo dizer com esse vai que acontece alguma coisa? Que esse homem poderia me trair e eu poderia ser obrigada a ficar com ele. Que infelizmente foi a história de muitas mulheres. Gente que fala, antigamente não tinha separação. Não é porque os homens eram santos, é porque as mulheres não tinham pra onde ir. Eu não quero permanecer num casamento que eu sou obrigada. Eu quero permanecer porque eu escolho estar fiel àquele matrimônio, porque em nome de Jesus eu também tenho um marido que escolhe ficar naquele casamento. Então eu que cresci com tudo isso, chego no século XXI, também estou na correria, é 2 crianças pequenas, trabalha daqui, é missionária dali, eu posso muito bem escolher algo, vou servir, não vou fazer nada, mas se existe dentro de mim um chamado a servir, o que eu posso fazer? E isso, minhas irmãs,
região ou para São Paulo, enfim. A gente não consegue se encontrar. Você quer pedir conselho com uma amiga, você manda um WhatsApp para ela, a bicha demora 5 dias, tu já resolveu, passou por outro problema, separou, voltou e a mulher não está ali para te dar um conselho. A gente perdeu esse servir de comadrear, sabe qual é? Eu já fui missionária, a Pri é da Cola de Deus, eu já fui da Cola de Deus. Eu morei em Minas Gerais, tem mineiro aqui? Ô, glória! Vocês estão bons, vocês se perderam também, não quer servir. Em nome de Jesus. Vai na casa do mineiro, você chega e se é impossível você sair de lá com menos de 7 quilos. Você ganha 7 quilos. É 20 tipos de bolo, é pão de queijo, é caldo. É desse jeito. A gente perdeu esse senso de ajudar a irmã. Você chega para tuas amigas e você pede ajuda para todo mundo. O ouvido da bichinha é pinico, ela já não te aguenta mais. Ela não quis te falar, mas eu tô te falando. E não, eu não conheço sua amiga. Mas isso é o clássico. Que é você sentar na mesa com alguém, a pessoa é tão ensimesmada que ela só fala dela. Você perdeu o seu senso de ouvir. Você, enquanto mulher, vai ser receptáculo. Deus te sonhou para ser útero. E não é só útero para gerar os teus bebês, mas é para você gerar vida na vida de outra mulher. Então, se você está cheio de amigas e de repente suas amigas vão embora, por quê? Porque você é ensimesmado, você só quer saber de você, você só quer falar dos teus problemas. Você tem ouvido, você tem escuta para saber da sua amiga, você tem um conselho para dar. Eu falei de Minas Gerais porque eu me lembro que eu fiz uma cirurgia na perna quando eu era missionária, eu sofri um acidente e do nada apareceu uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela me aparece com um bolo de fubá enrolado num pano de prato. Eu não sabia o nome daquela mulher. E ela, olha, Laris, vim aqui para trazer um negócio para você. Quando você vai na casa de alguém, você leva alguma coisa? Que é outra coisa que você perdeu, né? Não leva, chega lá, come, vai embora e dá reclama. Nossa, essa pizza tá salgada, né? Lava louça. Quando a pessoa fala que não precisa, é mentira. É claro que precisa. É claro. Ai, não precisa, é mentira. É bem. E se você pergunta, provavelmente é porque você não quer lavar. Que quem quer lavar, arregaça a manga e lava. De nada, de nada. É ou não é? Se eu chego na casa de uma amiga, você vai falar, ai, amiga, porque você não serve. Mas é tão vagabunda, que quando você serve, você quer aplauso. Ai, amiga, vou aqui lavar uma loucinha pra você. Vaidosa, não faz um nada. Aí você vai pegando devagar na colher. Vai que ela fala que eu não preciso. Ai, amiga, vou dar uma lavadinha aqui na louça pra você, tá bom? Ai, então tá bom, amiga. Arregaça a manga e vai e faz. Quantas vezes eu faço grupo de mulheres lá em casa, né? Aí sempre tem uns que, ai, deu minha orelha, meu Uber chegou. E eu vejo que às vezes as mulheres são mães que estão com o filho pendurado, pendura o filho aqui e vai varrendo. Quem quer servir, serve. Não guarda para depois. Não, amiga, tá tudo bem, deixa o filho ali no canto, comendo biscoito do pé do chão, e ela vai pegar a vassoura e ela vai servir. Porque ela sabe que aquela mulher que está ali na casa, ela também é mãe. E ela, depois todo mundo vai embora, vai ter que limpar ali. Espírito de serviço. E servir porque ama. Vamos voltar para a visão que o Senhor me deu. Mulheres cansadas, carregando as talhas. Larissa, como que eu faço para não estar mais cansada? Não vou carregar a talha? Falta sentido no seu servir. O seu chamado, você não está neste mundo a passeio. Nós, enquanto mulheres, temos um chamado. E só presta quem serve. Então você acha que você está a passeio, está para tirar foto? Você está perdida de turista. O seu chamado é servir. Ai, dói escutar isso, então amadurece. Você está no encontro de mulheres, não é encontro das meninas florzinha de Jesus. Passou, gata, cresce. Quanto mais tempo a gente demora para abraçar a cruz, mais ela pesa sobre nós. A talha para você carregar todos os dias está na porta da tua casa. Você vai ter que carregar. Eu sei que tem vezes que a gente larga lá. Agora você pode carregar com essa cara de varoa cansada, ou você pode pegar e falar assim, Deus, eu preciso da sua graça, porque o Senhor sabe que sem você eu não sou nada. Eu acordo reclamando e durmo murmurando. Para mim tudo é pesado. E de novo, zero julgamentos,
Eu sento na minha cadeirinha e assisto de camarote. Eu fico pensando assim, daqui a quanto tempo chegou o áudio? Aí chegou o áudio, ai, amiga, tô grávida. Ai, amiga, tô enjoada. Aí já começa a aproximar o parto, aí pariu, né? Para algumas mais fácil, tá difícil. Mas eu começo a acompanhar, sabe o quê? A transformação daquela mulher. Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que assim, eu sempre falo de que a ocasião não faz a virtude. A maternidade não santifica as mulheres, mas é uma grande oportunidade. Porque faz você sair de si. Porque sabe o que me dá mais raiva lá em casa? É eu querer fazer um almoço, muitas vezes eu não consegui. Não é grande coisa. E eu não entender de que mãe, você não vai conseguir, sente com esta criança e dê atenção a ela. Faz uma dancinha, faz uma palhaçada, põe uma música. Você dá 5 minutos muitas vezes de atenção com a criança, ela já tem o potinho de amor dela cheio e você consegue fazer seu almoço. Mas te feriu tanto assim servir naquele momento? Te feriu tanto assim sair de si? Talvez se você já fosse mais santa, não te doeria tanto. Estão entendendo? As oportunidades que nós temos de servir, elas estão diante da nossa mão. E a gente fica perdendo tempo. Nós precisamos resgatar esse valor. O valor da alma dessas crianças. Eu fico muitas vezes na minha cabeça assim, e eu sei que isso acontece às vezes com a gente quando mulher, que é assim, não, eu quero servir. Fui no congresso, eu quero servir, eu quero ser santa, aleluia. A gente sai cheio de propósito. Aí a gente chega na nossa casa e uma outra realidade nos encontra. As meninas que ainda não são mães, uma outra realidade verdadeira vai nos encontrar. Não desanimem. Peça uma força do Senhor para isso. Eu muitas vezes penso, nossa, porque eu quero catequizar os meus filhos. Aí eu fico perdendo um tempão pensando na internet, o que eu posso fazer, que livro que eu posso comprar, o que eu posso fazer. Aí esses dias eu pensei que eu já tinha uma Bíblia na minha casa. Mas a gente fica criando muita coisa, né? Já tinha Bíblia lá em casa, eu falei, eu vou começar a ler uma historinha por dia para os meninos. Gente, eu leio, eu choro. Não consigo ler. Esses dias eu fui ler para o Israel, que é o mais velho. O que acontece? Eu ponho o Caetano primeiro para dormir, depois eu coloco o Israel. E aí eu fui ler a historinha com ele. Eu fui ler a história da cura da filha de Jairo, né? E é muito bonitinho, porque ele tem 3 anos, né? Então ele vai entendendo aos poucos. Aí ele falou, ela tá mimindo? Não, filho, ela tá dodói, que morreu. Eu comecei a explicar para ele que morreu. Eu falei, ela tá dodói. Aí foi ainda, eu fui e falei para ele, e Jesus curou ela. E aí ele viu depois a menina levantada, abraçando o pai, Jesus curou. E eu virei para ele e falei assim, Jesus curou a mamãe também, você sabia? Aí ele olhou assim para minha cara e falou, Jesus curou a mamãe? Aí eu expliquei para ele que, em resumo, eu tinha uma doença que eu era infértil. E no momento de oração, Jesus me curou. E eu falei para ele, Jesus
ouvi inúmeros testemunhos de filhos que foram envolvidos nas drogas. E quando eles chegavam de madrugada em casa bem louco, a mãezinha estava lá sentada no sofá rezando o terço. Abraçava, ajudava a dar banho e colocava na cama igual uma criança. De amor em amor. Esses filhos vão se convertendo. Você ainda acredita que o seu filho pode se converter através do seu amor? Ainda que ele não mereça? Você ainda acredita e pensa que o evangelho não é só para você, mas é para todo mundo que está ao teu redor? E aquela mulher que trabalha com você, aquela tua chefe desgraçada, fora da graça, que acaba com a sua vida, ela não conheceu o amor que você conheceu? Você reza por ela, você ama ela, você serve ela. Vai dando uma soquinha, gente. Joga ali pro bicho, vai alimentando o bicho. É um jeito dela se sentir amada. Por que essa mulher que eu só lasco a vida dela, todo dia ela me dá uma soquinha? Parece bobagem, mas ela sabe que ela não é merecedora. Mas você ama no pequeno gesto. Você elogia. Que pele de cobra bonita que você está hoje. Vocês estão conseguindo me entendendo, então? Muitas vezes, preste atenção, a gente num momento de oração, a gente está grande, né? A gente está emocionado, a música tocando, a gente se compromete a uma vida muito santa, mas a gente não quer ser santa nas pequenas coisas. Deus não está pedindo algo que você não pode dar. Porque se você é uma vagabundinha, como ele vai te pedir grandes coisas? Não vai me amar dele, que ele quer que você acerte, né? Eu não gosto de pedir grandes coisas. Deus quer despertar hoje o seu coração para a santidade nas pequenas coisas. Cadê as Terezinhas do lar? Ai, eu quero ser como Santa Terezinha, uma linda florzinha. Tá meio amargo esse cacto aí, né? Mira na florzinha, acerta no cacto. Sabe o que nós, enquanto mulheres, perdemos, minhas irmãs? A doçura. Porque tem umas mulheres que é amarga, hein? Você olha pra lá, a boca dela assim, ó. Vai de regra, Satanás. Deixa Deus amolecer você, meu chuchu. Ah, mas eu não fui amada pelo meu pai, lá. Não estou desmerecendo a sua dor e o seu sofrimento. Mas tem um Deus que te ama, meu amor. Deixa ele amolecer essa casca. Deixa você ficar molinha. De um jeito que você seja do retiro, você está assim. Você é tão envolvida por esse amor de Deus. Você é tão impactada por Deus. Você acorda cedo, você vai para a oração. E você lê a palavra de Deus. E lá Deus fala, porque eu te amo. Eu permuto reinos em troca de ti. Eu entrego nações em troca de você. Você sai de lá e fala, ai, eu sou amada. Transborda esse amor por outro. Ai, mas eu não consigo perdoar. Vai rezandinho por isso. É porque eu fui traída, eu fui abandonada. Não é com o seu amor. Humanamente falando, é justo. Entende o que eu vou falar? Que você é justo. Ele está errado mesmo. É isso que você quer ouvir? Ele está errado, ele está errado. Pronto, fez quentinho no seu coração? Mas você vai continuar errado junto com ele? Ama, dá o troco com amor. Mas só de raiva eu vou amar esse homem. Só de raiva eu vou amar. Ele vai chegar para a briga hoje, sabe o que eu vou fazer? A comida favorita dele. Eu quero ver a hora que ele abrir essa panela, se aquele espírito imundo não vai embora. Na hora que esse cheiro vier, esse homem vai repousar de amor. É ou não é? Quando o filho chega para 10, eu ainda não tenho filho adolescente, mas desde já eu já estou repreendendo ele em nome de Jesus. Ó, Israel, respeita a sua mãe. Eu te carreguei 9 meses, eu te pari e te criei. Me respeita.
dada como rainha. Ao mesmo tempo, Esther não era lá da nobreza, né? Ela era uma mulher judia. E ela é instruída por Mardoqueu, ela não fala que ela era uma mulher judia. Em dado momento, gente, assim, ó, pra quem gosta de novela, larga essa tranqueira, vem ler a Bíblia que é só babado. Só babado. Eu li a história de Esther de novo, assim, ó, do 1 ao 10, eu falei, tô chocada. O maior babado, esse Mardoqueu aí teve um sonho, aí chega uma hora, parece que ele vai morrer, não morre. É uma loucura, loucura. Leia a Bíblia, que você está perdendo tempo nessas novelas. Aí, o que acontece? Mardoqueu, que é esse primo que criou ela, ele trabalha na administração do reino, ele trabalha lá na Porta Real. E rola um babado lá, para diminuir as conversas, que um dos comandantes do rei Assuero, tipo assim, tem uma inveja do Mardoqueu. E aí ele pega e fala, esse Mardoqueu é judeu, nós vamos acabar com todos os judeus. E o que Mardoqueu faz? Literalmente manda uma carta para Esther, né? Ele manda uma carta, não, ele manda avisar, né? Através de um comandante também. Olha, estão com planos de matar todo o nosso povo. E eles já mandaram um decreto que vai acontecer daqui a tantos dias. E Esther pega, é muito curioso, que a Esther pega e fala assim, mas o que eu vou fazer? Porque deixa eu te contar, não é assim, eu não durmo na mesma cama com ele. Eu vejo ele faz mais de um mês que eu não vejo. E aí, Esther falou isso. Aí é muito curioso que no capítulo 4, versículo 13, Mardoqueu fala para ela, que ela fala, olha, eu sinto muito que vai acontecer isso com o nosso povo, mas eu não tenho poder de fazer nada. Mardoqueu responde, não imagines que porque está no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora de outro lugar, se levantará para os judeus salvação e libertação, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza. Mardoqueu é aquele que vira para ele e fala assim, mas tu não vai fazer nada? Você está achando que só porque você é judia, você está no palácio que você vai ser poupada? Você já parou para pensar se o lugar que você está não é exatamente o lugar que você precisava estar para salvar o povo? Vou dizer uma coisa para vocês. Mardoqueu aqui é homem, mas eu quero dizer de que antes de Deus nos chamar a ser Esther, muitas vezes Deus nos chama a sermos Mardoqueias. Que é ser aquela pessoa que vai virar para a irmã e falar do seu lado, eu falei, mas minha filha, tu acha que Deus te levantou à toa? Tu vai abandonar o barco agora desse casamento? Tu vai abandonar essa faculdade agora, mulher? Tu vai deixar essa sua amiga, esse seu ministério na mão? Mas não vai, não vai. Cadê as mulheres que são essas que têm coragem? Ou você é como aquela que a gente estava falando, está muito preocupada com a sua própria vida, então você só vai até o outro para pedir conselho, mas você não é a mulher que aconselha as outras. Muitas vezes tudo que a gente precisa é de uma irmã que está do nosso lado e que vai fazer o papel que Mardoqueu fez na vida de Esther. Amadinha, você era uma plebeia chulé, você passou pelo processo seletivo do rei, tu foi a escolhida e agora você vai arregar, mas não vai não. Vai cumprir o seu chamado. Eis aqui Larissa Mardoqueia. Não vai deixar de assumir o seu chamado. Você está me ouvindo? Deus não te tirou de onde Ele tirou para você desistir agora. Você está me ouvindo? Se reúne para fazer um propósito. Sai desse encontro, já vira para sua amiga e fala assim, amiga, é o seguinte, o bagulho lá em casa está feio, eu vou encontrar com o capiroto. Você vai jejuar comigo, né? Porque a restauração desse casamento é só pelo Senhor. Chama a sua amiga para rezar. Eu estou falando sério. Chama a sua amiga para fazer um propósito. Ai, mas eu não consigo rezar o rosário. Eu me lembro de me reunir com amigas minhas. Na época não tinha WhatsApp, hein? E a gente se telefonava para rezar uma dezena do terço todo dia antes de dormir. Não começa achando que é a Xena da vida espiritual, não. Começa no pequenininho.
Bíblia, mas fala de que ela se despiu das suas vestes de rainha e ela foi até o Senhor, né, em panos de saco, jejuando. Eu acho isso tão significativo, né, porque por vezes, dentro do nosso chamado, na vida de trabalho, na nossa casa, no nosso marido, nos nossos filhos, a gente tem essa necessidade de não ser essa mulher que, venço a todos, mas a gente tem sim a responsabilidade de manter uma postura ali, né, de estarmos firmes. Mas diante do Senhor a gente pode se despir. Diante do Senhor a gente pode chorar no banheiro, tá liberado, a água vai cair, o Senhor já vai lavando. Quem nunca chora, dá um grito, aumenta o chuveiro, sai do seu trabalho, passa no Santíssimo, descarrega o seu coração no Senhor. No versículo 4, Esther faz uma belíssima oração ao Senhor. Nos últimos versículos ela fala assim: a nós, salva-nos com tua mão e vem em meu auxílio, pois estou só e nada tenho fora de ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas e sabes que odeio a glória dos ímpios, que me horroriza o leito dos incircuncisos de todo estrangeiro. Tu sabes o perigo por que passo, que tenho horror da insígnia de minha grandeza. Tua serva não comeu a mesa de Amã, nem apreciou os festins reais, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde os dias de sua mudança até hoje, a não ser em ti, Senhor Deus de Abraão, o Deus cuja força a tudo vence. Ouve a voz dos desesperados, tira-nos da mão dos malfeitores e a mim, livra-me do meu. É muito bonito pensar que Esther, ela vai até o Senhor não para pedir somente pela sua salvação. Deus, é o seguinte, o bicho está pegando, vou matar os judeus tudo, me protege, não deixa eles pegarem ninguém do palácio real. Então tá bom, boa noite, Jesus. Ela vai até o Senhor, ela jejua e ela pede pelo seu povo. A minha pergunta para você é, primeiro, tá rezando? Se não tá, já tá ruim. Quando você reza, você pede só por você, ou você entende que você tem o dom de ser uma mulher que serve também em oração. Você também é chamada a ser intercessora. E quando você vai diante do Senhor, você vai nessa autoridade que Esther foi. Eu adoro, se você vê como o povo rezava no Antigo Testamento, eles davam uma jogadinha ali, e eles falavam assim: Deus, não é o Senhor que faz isso, que faz isso, faz isso, faz aquilo. Chegou a hora do Senhor fazer em favor a mim. Chegou a hora do Senhor fazer isso em meu favor. O Senhor não restaurou a família Delane, hoje o marido dela não é profeta? Olha meu bebê aqui, eu quero ver o profeta. O Senhor não deu marido para Larissa? Cadê meu marido? O Senhor não converteu o filho de fulano? Olha esse meu aqui, tá para converter. Tá pronto para converter, Jesus pode agir. Nós precisamos aprender a servir os nossos irmãos e as nossas irmãs em oração. Talvez você não vai ser a pessoa que vai chamar a outra para fazer novena, mas você sabe que essa coleguinha que você trouxe precisa. Ofereça você ajuda para ele. Fala, eu quero orar por você. Eu quero ser a sua intercessora. Voltar a servir. E por último, Esther, ela se apresenta no palácio. E é muito bonito perceber que no terceiro dia, quando terminou o jejum, ela retirou as suas vestes de súplicas e se revestiu com todo o seu esplendor. Suntuosa, invocou o Deus que vela sobre todos e os salva. Depois tomou consigo 2 servas. Olha que bonito. Ela foi com as suas intercessoras. Sobre uma delas se apoiava suavemente e a outra acompanhava e segurava os seus vestidos. Eu quero que você imagine mesmo essa cena. 3 dias depois que ela se preparou, ela tem uma serva que ela se apoia e outra que carrega o seu vestido e ela vai ao encontro do seu chamado. Sabe uma coisa que eu pensei muito quando eu ouvi isso? Que ela vai até o rei para poder conversar com ele e ela poder convencer ele de não deixar com que o povo dela morresse massacrado, porque era isso que ia acontecer. Quantas vezes você vai ter uma conversa com alguém e você ora antes de ter essa conversa? Você costuma pedir para Deus preparar o seu coração? Você fala tudo que vem pela boca? A mulher sabe
bonitinho o jeito que ela fala, isso é muito feminino, a gente tem que até tomar cuidado com essas coisas que a gente faz. Ela falou assim, se aprover ao rei. É um jeitinho feminino de pedir as coisas. Se você achar que pode fazer alguma coisa por mim, parecia que ela queria pedir uma chapinha nova pro cabelo, né? E não que ele parasse uma guerra. Até que chega o momento em que ela fala, é o seguinte, estão querendo exterminar o meu povo. Ela revela aquilo. E quem quer exterminar o meu povo é Amã. E eu não quero que aconteça isso com o meu povo. O rei, ele fica tão irado que ele sai para a sacada do jardim. Imagina essa cena de novela, babado. O rei sai furioso, doido. Amã se joga aos pés dela e fala, pelo amor de Deus, não faz isso que ele vai querer me enforcar. Ela fala, vai enforcar sim. Fica doida. Mulher pega a autoridade. E no fim das contas, dá um spoiler. É que o desejo de Esther é atendido. E não só ela é salva, como todo o seu povo. Mardoqueu, que era aquele que estava preparado uma forca para ele, quem é enforcado é Amã. E Mardoqueu se torna um grande comandante. Quando nós estamos no Senhor e nós obedecemos a voz dele, nós vemos os frutos do nosso servir. E os frutos do nosso servir, minhas irmãs, não é para o nosso engrandecimento, não é para dizer, porque eu sou rainha. Reinar é servir. Entenda bem o que eu estou falando, que é isso que eu quero que fique selado no seu coração para nós podermos orar. Reinar é servir. Se você não quer ser essa mulher que, como a visão que o Senhor dava, fica ali, pegando as talhas de água e cansada, você precisa entender que o seu posicionamento diante do Senhor é sim de ser uma rainha, mas não uma rainha que serve ao próprio umbigo, que na verdade serve a Satanás, que é aquele orgulhoso que não quis servir e foi precipitado do céu. Você sabe que é isso, né, que aconteceu com Lúcifer, o anjo caído? Ele não quis servir e ele foi precipitado do céu. Diferente dele, assim como a Virgem Maria, nós nos posicionamos e nós falamos, eu quero servir. Eu quero ser aquilo que eu fui chamada a ser. E sem ficar me sentindo menor, porque eu entendo que assim como Esther, o meu chamado é servir o rei. E o nome do meu rei não é Assuero. O nome do meu rei é Jesus Cristo. E o meu rei venceu o mundo. O meu rei conquistou meu coração. O meu rei derramou todo o sangue e toda a água pela salvação da minha família. Então quando eu me levanto para trabalhar para esse rei, eu não vou cansada, tem que cuidar dessas crianças, é a minha vida. Eu levanto como a rainha Esther e eu vou me ornar. Porque eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus que não perde batalhas. Então se você, enquanto mulher, pensa na possibilidade de servir, e você fica cansada, chateada é porque você esqueceu a quem você está servindo. Você não está servindo seu marido, você não está servindo seu chefe, você não está servindo seu filho, você serve ao Senhor, porque é a Ele que você vai prestar conta nos fins dos tempos. Não é o seu marido. É a Ele que você vai dizer. Ele vai dizer, eu te acumulei de dons, você era minha rainha, você tinha o poder de jejuar e pedir o que você quisesse. Mas você nem pediu. Você reclamou quando eu te dei o teu ministério. Você reclamou quando eu te dei a família que você tanto queria. Se levanta no Senhor e assume o lugar que é teu, que é de rainha. Mas é para servir.